A Câmara Municipal aprovou ontem o projeto da prefeita municipal de Ponta Grossa, professora Elizabeth Silveira Schmidt, para poder pagar a conta que ela contraiu em nome do município com a assinatura daquele decreto, pagar judicialmente, porque foi feito um acordo no Poder Judiciário, né? 1.700.000. Então, como a Câmara aprovou em duas votações, né? Como nós analisamos ontem aqui, que poderia ser feito isso, caso não houvesse boa vontade de deixar para a semana que vem, mas com a decisão de ontem, cabe à Prefeitura hoje, então, agilizar, fazer esse depósito hoje, quem sabe daí a Justiça transfere amanhã para a empresa faz o pagamento do mês de abril. Quando muito, se houver algum atraso burocrático, quem sabe na segunda-feira, né? O sindicato disse que aguardaria até amanhã, caso contrário voltaria à greve, mas lógico, de repente mais 48 horas por conta da burocracia, não se fale mais em greve. Muito bem, então sobre a reunião, algumas considerações. Primeiro, então, o representante da empresa, o advogado Rodrigo Venz, que foi lá, né, uma pessoa muito educada, muito preparada, tal, e fez a sua exposição. Ao fazer a sua exposição, claro, desarma os vereadores, porque que ficam falando, discursando, criticando a empresa. Em duas perguntas, duas respostas às duas primeiras indagações de dois vereadores, eu não lembro quem foi, quais foram, né? Praticamente respondeu tudo, porque eles queriam saber se esse dinheiro vai ser de fato pago o salário de abril. Não, esse dinheiro pertence ao salário de abril. Pronto, não há o que ser discutido. Aí algumas outras perguntas lá, sem muita expressão, mas a maioria já silenciou. Então, o Rodrigo fez a parte dele, o presidente da casa falou que ele foi convidado e não convocado, como andou sendo dito nas redes sociais. É bom que se diga que a palavra convocação não foi das redes sociais, foi lá do vereador, que me parece que preside a comissão de obras. Ele falou lá da Câmara em convocação. A palavra convocação saiu lá do Legislativo, não é das redes sociais não, né? Eu repeti aqui o que foi dito lá. Então, convocar a diretoria, inclusive foi dito em convocar a diretoria da empresa. E daí eu falei aqui, convoca a vizinha, porque quem deve explicar esse projeto é a vizinha, não é a empresa, né? Então a palavra convocação saiu lá da Câmara, não foi das redes sociais. Aí o seguinte, o que chama atenção, né? A falta de preparo dos vereadores, né? Aí então convidaram o representante da empresa, foi lá para responder, mas há um despreparo preocupante, porque um assunto desse, quando nos convoca alguém para discutir, para debater, você tem que estudar, você tem que conhecer o assunto, não é? E não se viu nenhuma argumentação consistente. O que se viu foi esse negócio de ser ímpeto, vingativo. Há um sentimento mórbido em relação à BCG, como se ela fosse uma empresa assim criminosa, fosse a causa de todos os males de Ponta Grossa, e como se a BCG indo embora de Ponta Grossa, desaparecendo, a outra empresa que viesse a explorar o serviço não cobrasse a passagem, fosse de graça. Aliás, por falar em taxa de graça, passagem de graça, vale lembrar, né? O gracejo, a irresponsabilidade, a inconsequência do ex-prefeito Marcelo Rangel, quando fez um apoteótico anúncio anunciando a tarifa zero a partir do dia seguinte em Ponta Grossa, né? Um escândalo, uma estupidez, uma irresponsabilidade, porque ele imaginava que aquela live que ele fez ali 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, no período da tarde ia ter carnaval em Ponta Grossa, ele seria o grande líder, né? O grande descobridor da pólvora, porque tarifa zero, iria ter o nome no Paraná, o nome no Brasil, seria candidato a senador, quem sabe a presidente da República, né?
uma velhacaria, né? Tanto que ninguém acreditou, porque aquela história, quando o milagre é demais, o santo desconfia, né? E nunca mais se falou no assunto, mas é bom a gente lembrar, é bom a gente lembrar, né? Daquelas jogadas, né, inconsequentes do ex-prefeito, como o fato de ter ido em São Paulo falar com o Dória, de dizer que o primeiro município onde teria vacina seria Ponta Grossa. Em consequência, foi lá para a China, fez uma viagem para a China anunciando que ia ter um investimento extraordinário de algum empresário chinês aqui em Ponta Grossa. Onde está isso aí? Não é? Mas muito bem, então vamos voltar à sessão de ontem. Então, os vereadores ficou esse lado negativo, não se viu uma argumentação consistente, uma crítica objetiva. Muito bem, aí o Rodrigo fez exposição, terminou, ficou lá assistindo a sessão. Aí os vereadores foram discutir o projeto, aí críticas na empresa, mas daí a deselegância, né? Porque enquanto o Rodrigo estava falando, poderiam perguntar, poderiam fazer crítica, porque ele podia responder. Depois ele não podia responder mais regimentalmente falando. E aí fazer críticas, né, à empresa, e dizendo que esperava que a empresa não volte mais lá, pedir socorro para a Câmara, como estava pedindo. Não foi a empresa que foi pedir socorro à Câmara. Quer dizer, essa falta de conhecimento, essa falta de ponderação, essa falta de responsabilidade, é preciso que se diga, pertence à prefeita. Foi a prefeita que provocou a dívida. Então, o representante da VCG foi lá, como disse o presidente, então, a convite para falar sobre a empresa, mas sobre o valor de 1.700.000, que os vereadores tratam assim com muito cuidado, era preciso tratar de frente. Isso aqui foi um ato inconsequente da prefeita. Até houve um vereador lá, não lembro quem é, que andou elogiando a prefeita da iniciativa, ela contraiu uma dívida que o município não precisava ter. Este ato merece ser discutido, sim, no campo da improbidade administrativa, do crime de responsabilidade, porque ela assinou um decreto proibindo a empresa de trabalhar, né? Proibindo a empresa de trabalhar. Por conseguinte, ela gerou uma despesa propositadamente ou não, que ela falou que ela tinha conhecimento, sei lá se tinha conhecimento, mas ela disse depois, que a gente fala aqui em improbidade administrativa. Então, por que ter retardado tanto o pagamento da dívida que ela contraiu, quando ela fala que ela tinha conhecimento das consequências do decreto 18.797, não é? Então achei muito deselegante essa parte dos vereadores, além da falta de conhecimento. Muito bem, aí os vereadores aprovaram e tal, e vai ser segunda-feira lida a proposta da CPI, que me parece que vai ter a unanimidade dos vereadores. Mas muito bem, o que eu conheço de CPI, o que está escrito na lei orgânica do município, na Constituição do Estado, na Constituição Federal, é comissão parlamentar de inquérito. Você só pode abrir um inquérito em cima de um fato determinado. Você não pode imaginar, né? Mas pelo que foi dito ontem, pelo que foi comentado, a CPI vai examinar o contrato que a empresa tem com o município, vai ver se a empresa está cumprindo o contrato. Mas a CPI não pode ser formada em cima de uma abrangência geral. Não, tem que ter um fato determinado. A Câmara tem uma comissão de Constituição e Justiça, tem um departamento jurídico, e se o Supremo não respeita a Constituição, não respeita as leis, é preciso que na base, no município onde o Brasil começa, se respeite as leis. Onde está o crime que a empresa cometeu? Então tem um crime? Então forma-se uma CPI para investigar aquele crime. Não foi a empresa que provocou a greve, como eu estava lendo nas redes sociais aí, o vereador, autor da CPI, falando, provocar uma greve aí a maior da história. Não foi a empresa que provocou, foi o decreto 18.797 que provocou a greve, porque a empresa parou de trabalhar, não teve dinheiro para
estar honrando o pagamento que vinha sendo feito normalmente, e aí nasceu a greve. Então, quem provocou a greve foi a vizinha do prédio. É isso que os vereadores não entendem ou querem não entender, para incriminar a empresa. A empresa é vítima. A empresa é uma prestadora de serviço da cidade, prestadora de serviço com qualidade. Então, essa antipatia, essa ojeriza que tem pela empresa, é um negócio gratuito e irresponsável, né? Uma CPI dessa, eu acho que merece ser questionada na justiça. Como é que você vai fazer uma CPI sobre o geral? Vamos pegar todo o contrato para ver, vamos estudar o contrato para ver onde a empresa possa estar descumprindo. Mas aí não se respeita a lei, não se respeita a lei orgânica, Constituição Federal, Constituição do Estado, né? Então, eu assisti ontem e fiquei preocupado, confesso assim, com o pouco preparo exibido ontem na discussão de um tema tão relevante. Por exemplo, um vereador lá veterano, eu não conheço o senhor Rodrigo, aí nunca conversei com ele, não conheço nem o diretor da aviação, nunca conversei com eles. Eu acho uma irresponsabilidade. O vereador que está no segundo, terceiro mandato, não conhecer ninguém da concessionária do transporte coletivo, da concessionária da coleta de lixo, coleta e transporte de lixo, não conhecer ninguém do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, é um ato de irresponsabilidade de quem representa o povo, porque são concessões de relevo, concessões importantes, e que cabe ao vereador conhecer esse serviço, como funciona, para poder emitir juízo de valor. E o próprio vereador confessou ontem que não conhece ninguém, né? Então, é uma crítica, nesse caso aqui, construtiva, porque imagina-se que o representante do povo tem argumento para discutir as coisas de interesse público, tenha consequência, tenha responsabilidade, alguém que tenha estudado o assunto. Aliás, vale colocar um parênteses aqui, né, do vereador Paulo Balancin, porque em meio às críticas da vereadora do PSOL, claro, só podia vir crítica do PSOL, não se imagina nada construtiva, ele só lembrou, então, que o contrato que estão falando, que estão criticando, foi elaborado ao tempo do ex-prefeito Pérez Teobaldo de Mello, do PT, né? Do PT, que é a matriz do PSOL. Então, foi, vamos dizer, o dado destoante da generalidade da falta de conhecimento. Foi um dado que merece destaque positivo, por mostrar que a vereadora que tanto critica estava criticando um ato da esquerda, de onde nasceu o partido dela. Por isso, vale registrar tudo o que aconteceu, fazer essa análise, porque e voltar a enfatizar, a empresa não foi a empresa que foi procurar a Câmara pedir ajuda, a empresa não é entidade assistencial. A empresa foi lá, como disse o presidente, então convidado para esclarecer, quando quem deveria ser convocado ou convidado era a prefeita, o fato da geração da dívida do município de 1.700.000 para o pagamento dos servidores. Os vereadores inverteram, não sei se por desconhecimento ou se maldosamente, mas o que foi feito não foi correto.